Oi, feliz Dia dos Pais aí pra todo mundo. Tô gravando esse áudio hoje, uma mensagem mesmo pros pais. Vou aproveitar e falar do meu pai. Pra quem não sabe, eu vivi pouquíssimo tempo com meu pai. Ele faleceu, eu era muito novinho. E eu fico impressionado com a capacidade que o coração humano tem de resgatar memórias quando a gente perde alguém tão cedo assim na vida, né? Eu lembro flashes, mas são flashes que me marcaram tanto e que presentearam tanto a minha vida, que por mais que eu tenha passado muitos anos dizendo para as pessoas, eu não tive pai, ou meu pai, eu não vivi com meu pai e tal, mas hoje eu quero falar outra coisa. Eu quero dizer que o pouco tempo que eu tive do meu pai e as mínimas lembranças que eu tenho dele, eu não posso simplesmente dizer que eu não tive pai. Eu tive. Talvez a gente tenha que fazer esse exercício na vida muitas vezes. Às vezes a gente teve pais na história que não foram tão bons como a gente imaginava que deveriam ser, ou às vezes causaram alguns males na nossa vida, mas será que a gente não consegue resgatar alguma coisa boa e dizer, eu tive um pai, por trás de algumas experiências eu tive o pai, por trás da minha orfandade tão precoce, eu tive pai, no pouco tempo que eu tive pai, eu tive pai. E meu pai era uma figura marcante, as pessoas falaram sempre muito dele pra mim, mas o pai que eu tive, por exemplo, era um camarada que ele era um pastor de gente, ele gostava de cuidar das pessoas e acho que isso me influenciou bastante, muito mais do que eu podia imaginar, né? Tanto que eu me lembro de ouvir fitas de uma mensagem que ele pregava. Eu devia ter no máximo 4 anos de idade. Num daqueles gravadorzinhos de repórter, que era quadradinho e tinha um pequeno microfone, na década de 70. E o meu pai, eu via fitas dele gravando pra lá uma mensagem. Eu acho que isso entrou na minha alma de um jeito que eu não posso nem imaginar o quanto. O meu pai, por exemplo, ele, embora fizesse parte de uma igreja muito conservadora naquela época, muito tradicional e de evangélicos, com aqueles usos e costumes de roupas e coisas assim, que não se podia assistir televisão sequer. Imagina ouvir música do mundo. Eu herdei do meu pai disco dos Beatles. Eu herdei do meu pai disco de piadas, anedotas, como se dizia, do Chico Anísio, do Costinha, dos primeiros homens que faziam stand-up. É por isso que eu hoje sou um homem absolutamente não religioso, eu consigo enxergar Deus em tantas coisas. Eu consigo agradecer a Deus pela vida quando eu ouço a música popular brasileira. Eu me impressiono com a minha facilidade de ver Deus onde a religião diz que ele não existe. Eu consigo ver teologia nas piadas. Há teólogos, para mim, que não estão nos livros e na biblioteca das faculdades de teologia do Brasil. E meu pai me deixou isso. Eu me lembro de ter encontrado um dia na minha infância, assim ainda, uma pasta com poesias escritas pelo meu pai. Aliás, ele deixou para mim uma máquina de escrever que eu tenho até hoje. E eu desejei muito escrever naquela máquina. E por conta disso eu saí escrevendo. Eu acho que ele me influenciou muito, não é? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Eu descobri que meu pai tirava fotografias, retratos, tinha uma boa máquina de tirar retratos. Fotografou uma porção de pessoas e uma porção de coisas legais e me ensinou a ver a vida como um artista. A influência que ele deixou na minha vida, embora eu tenha vivido tão pouco tempo com ele, é tão grande que eu nem imagino. O impacto disso tudo é muito mais profundo do que eu posso até identificar. E no Dia dos Pais, o que me dá vontade de dizer é Feliz Dia dos Pais, meu velho. E que Deus abençoe cada um de nós para que a gente consiga encontrar, em qualquer que tenha sido a ausência, a pequena presença da paternidade que a gente teve na história. Deus abençoe você. Feliz Dia dos Pais.